Bom dia a todos. Meu privilégio poder compartilhar a palavra hoje. Vamos começar dando um abraço na pessoa que está do seu lado, em alguém que não conhece, que está próximo a você. Se tem alguém que você não conhece perto, dá um abraço nela, se apresenta. Não se afasta muito não, não se afasta muito não. Beleza, vamos voltando para os nossos lugares. Vamos voltando. É muito bom a gente estar junto. E o culto é para isso, o convívio é super importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é muito bom a gente estar aqui. Eu queria falar, continuando aqui, o que tem sido falado sobre a Semana da Missão. Hoje é um dia muito especial que a gente vai dar começo, o início da Semana da Missão aqui no Rio. Ao redor das nossas igrejas ao redor do Brasil, a gente tem tido o mês da missão, então várias coisas têm acontecido, várias pessoas já têm se engajado, começado a estudar a Bíblia, sendo alcançadas por Jesus. A gente vai até ouvir hoje, mais tarde, o que está acontecendo na igreja de São Paulo, na Zona Norte, por exemplo. E eu queria aqui receber o Vitor, o Christian, e eu esqueci o nome da sua mãe. Neuma, que podem se levantar, por favor, da igreja de São Paulo, da Zona Norte. Obrigado. O Vitor e o Christian vão servir a gente aqui essa semana. E também tem o Emerson, da igreja de São Paulo, da Zona Sul, que está vindo. E alguns deles tiraram férias do trabalho para poder estar com a gente servindo a nossa igreja, e nessa semana toda tá muito envolvidos, engajados com a missão, com atividades evangelísticas, sonhando pelo reino, sonhando pela nossa cidade inclusive. E a gente vai ter uma série de programações, eu vou pedir para a mídia colocar aqui agora, por favor, que vão dar início hoje, na parte da tarde. A gente vai ter a nossa abertura às 2h aqui na sede da igreja, e você está, obviamente, muito convidado para estar com a gente vai ter uma reflexão, vamos cantar algumas canções, a gente vai orar bastante também para que Deus use essa semana e possa abençoar e usar as nossas vidas para alcançar as pessoas. Amém? Aí, dando sequência um pouco na programação, para você saber, na segunda-feira a gente vai ter uma série de atividades na Praia de Botafogo, então vai ter devocional, evangelismo, bate-papo. Na terça-feira, as atividades vão acontecer principalmente ali no Pier Mauá, então vão ter devocionais, bate-papos, evangelismo também, pode passar. E na parte da tarde também vai ter uma visita ao Museu de Arte do Rio, que é gratuito, então vai ser bacana para aqueles que puderem estar nessas atividades, ou em parte delas, vai ser um prazer. Na quarta-feira, a gente vai ter, ao invés de ter o culto de ensino, aqui na Liga Libanesa, a gente vai ter o culto da pescaria, que a gente já faz há 4 anos, em que primeiro a gente se encontra às 6, ali na Praça Afonso Pena, em frente ao metrô, e a gente vai evangelizando ali na região, vamos convidando as pessoas para conhecer a Deus, para estudar a Bíblia, para vir à igreja, e a gente depois vem todo mundo para cá, e às 7h30 a gente tem o nosso culto, em que algumas pessoas compartilham como foram as suas histórias de conversão, como que elas conheceram a Deus, como que elas foram alcançadas, como foi a história delas, e vendo a história delas nos ajuda a lembrar da nossa história e nos encoraja a sonhar pela vida pelas histórias de outras pessoas, Na quinta-feira a gente vai ter na quinta e sexta atividades em Niterói, então no campus da UF, em alguns campos da UF, na quinta, pode passar, e na sexta-feira vai ter atividades em casa, vai ter devocional, vai ter igreja em casa lá, com atividades divertidas. E aí no sábado, é muita coisa, gente,
E alguma coisa dá para aparecer, vai. Né? Dá para a gente se participar. No sábado de manhã, numa praça no Grajaú, vai ter o Pastel com Palavra. Então, se você gosta de pastel e da Bíblia, você está bem-vindo lá. Na sede da igreja, à tarde, a gente vai ter uma tarde de jogos divertida para a gente também chamar amigos e estar junto, vai ser legal. E no domingo, dia 20, a gente vai ter um culto do amigo. Vai ser uma atividade, vai ser um culto aqui mesmo na Liga Libanesa, mas a gente trazer os nossos amigos. Convida a pessoa para vir para o culto do amigo. E à tarde, a gente, no próprio domingo, vai ter um grupo vai estar se encontrando em Copacabana, em frente ao Forte Copacabana, para evangelizar, pensando no culto regional que vai acontecer no dia 27. Então, já aproveitando e fazendo esse aviso, mas vai ser falado mais tarde. Então, tem muita coisa aqui que eu falei. Essa programação está no Instagram da igreja, ela está num link também no próprio Instagram da igreja e que está circulando aí nas redes sociais, no WhatsApp. Então, você vai receber, compartilha, acessa a programação, tenta participar ao máximo e, se possível, obviamente, ore, por favor, por isso. Amém? A gente agora... E quando a gente fala sobre missão, sobre compartilhar nossa fé, uma palavra que me vem à mente é empatia. E empatia é uma palavra que, na verdade, ela é muito falada hoje em dia. Eu estou fazendo um curso da minha área profissional, e nesse curso fala sobre uma das habilidades principais que o mercado de trabalho hoje exige, é empatia. E o que é empatia? Pode falar. Se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa talvez seja a principal definição, é você se ver no lugar do outro. E aqui a gente tem uma imagem que é um quadro bem famoso, uma pintura bem famosa, que ilustra o que é empatia. É você ver uma pessoa e você conseguir se visualizar nela. Poxa, o que essa pessoa está passando, como seria se eu estivesse naquele lugar? Ou talvez lembrar que eu já estive no lugar dessa pessoa. E isso leva a gente a uma outra percepção do mundo. Isso nos leva a ter ações diferentes, porque a gente tem empatia, porque a gente consegue se reconhecer no outro. E o que é necessário para que a gente tenha empatia pelo outro? Amor, o que mais? Misericórdia, compaixão, sensibilidade, compreensão. Muito bom. A gente se solidarizar, a gente imaginar como seria minha vida se eu estivesse ali. E talvez também a gente lembrar da nossa condição e que a gente um dia teve no lugar daquela pessoa. De que a gente um dia passou pelas coisas que aquela pessoa está passando. Talvez não seja necessariamente um morador de rua, uma situação de vulnerabilidade social, mas talvez uma situação de vulnerabilidade espiritual. Que aquela pessoa que está do seu lado, que talvez esteja do seu lado, hoje mesmo, aqui na igreja, esteve passando e você um dia já esteve no lugar dela. Então, o título da mensagem hoje que a gente vai refletir é Lembrem-se. A gente vai meditar numa passagem que fica em Efésios capítulo 2, na carta de Paulo aos Efésios, e ele começa esse texto que a gente vai ler dizendo, portanto, lembrem-se. E lembrar é algo fundamental para a gente. É fundamental para o desenvolvimento humano. Se a gente não fosse capaz de lembrar, a gente não era capaz de aprender, né? Se a gente não fosse capaz de lembrar, a gente ia reprovar nas provas, a gente não ia passar nas provas que estão acontecendo, que vão acontecer, a gente não ia ser capaz de aprender. E aprender tem a ver com prender um conhecimento, prender alguma coisa, né? De fixar coisas boas que aconteceram, e eu sou capaz de lembrar das coisas boas, e coisas talvez negativas que aconteceram, que eu aprendo com elas, que eu fixo elas, que eu me lembro delas. Existe uma frase interessante que é o povo que não conhece ou que não se lembra da sua própria história está condenado a repeti-la. Porque o poder de você lembrar tem um poder de te colocar num lugar, de te proteger de alguns lugares e te direcionar para tomar decisões na sua vida melhores, né? E é fundamental para a gente poder ter compaixão dos outros também. Então hoje a gente vai eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E se você puder abrir sua Bíblia no papel,
eu recomendo, eu encorajo isso, porque a Bíblia no papel, ela de forma alguma vai te enviar notificações. Ela de forma alguma vai te distrair para abrir o Instagram. E ajuda a gente a focar. Deixa você voltar. Mas se você estiver usando seu celular, não tem problema algum, mas sugiro talvez você botar no modo avião, para você concentrar aqui agora na palavra de Deus. Amém? Antes de eu fazer uma oração, eu queria também que a gente lembrasse aqui na nossa oração pela Janete, pela família dela, que perdeu o irmão nessa semana. Então a gente, como família, a gente ri com os que se alegram, mas a gente também chora com os que choram, a gente solidariza deles. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por a gente poder falar contigo, pelo privilégio que é a gente poder falar com o Senhor aqui, pelo privilégio que a gente poder levantar as nossas vozes, poder trazer a Ti as nossas súplicas, as nossas orações, fazer os nossos pedidos, levar os nossos choros, as nossas angústias, a orar pelos nossos amigos, familiares e irmãos que sofrem. E a gente pede aqui a Ti, aqui pela nossa irmã Janete, pela família dela, tem sofrido nesse momento com a perda do irmão dela. Eu peço que o Senhor a console, para que o Senhor fortaleça eles nesse momento, que consigam encarar o luto de uma forma que é difícil para qualquer pessoa que encarou o luto, mas conseguir, em meio a tudo isso, lembrar dos momentos bons que passaram juntos e guardar boas memórias, Pai. Por favor, acompanhe-os nesse momento. Peço a Ti também por todos aqueles nossos irmãos, amigos que têm passado momentos difíceis, seja na sua saúde, seja por questões financeiras, seja pelas batalhas e guerras espiritual que têm vivido, seja pelas dificuldades no trabalho, com a família. A gente vive num mundo cheio de tribulações, cheio de dificuldade. E eu peço, Pai, por favor, para que o Senhor possa nos acompanhar e consolar, por favor. Eu peço aqui, por fim, Pai, para que o Senhor abra os nossos corações. Abra os nossos corações, mais do que os nossos ouvidos, que o Senhor abra os nossos corações, para não apenas ouvir, escutar, entender, mas ter que a mensagem, a palavra do Senhor possa habitar, entrar nos nossos corações, entrar neles, Pai, e nos levar a uma mudança de vida. Esse lugar aqui é simplesmente feito de tijolo, argamassa, pintura, piso. Não é um lugar santo por si só. O que torna ele santo, Pai, é a Tua presença. O que torna é a Tua presença em cada um de nós. É a Tua palavra nas nossas vidas. E eu peço, Pai, para que todas essas coisas possam tocar a gente hoje aqui, como a gente vai falar. Por favor. Te oro tudo isso, grato por Jesus, pelo sacrifício aí na cruz que nos aproximou de Ti e da Tua família. Em nome dele, faço oração. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito.
Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem muita coisa nessa passagem. E é difícil às vezes entender os elementos, e exige meditação, exige reflexão. Uma coisa importante para a gente entender é que a carta aos Efésios ela foi escrita a um povo que vivia na cidade de Éfeso, que era uma cidade originalmente grega, mas que agora, nesse tempo aqui, estava sob o regime romano. E essa cidade ela era um dos principais centros políticos, comerciais, culturais, de muita proeminência, inclusive na religião, porque tinha um grande templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um templo que ficava naquela região. E então era uma cidade com muita influência de muitos lugares, e era uma cidade não judia, era uma cidade gentílica. A palavra gentio, um gentio na Bíblia, é alguém que não era judeu. É algo que a gente não tem muito entendimento do que significava ser um gentio, mas é fundamental para entender essa passagem, e na verdade muito importante para a gente entender, principalmente o Novo Testamento. Um gentio era um não judeu, como eu disse, e Deus, lá no Antigo Testamento, quando estava trazendo o povo para a Terra Prometida, Ele colocou leis que faziam com que os judeus se afastassem dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que não eram judeus, e não se aproximassem deles, não tivessem qualquer tipo de intimidade com eles. Não era, e você pode ver isso em Levítico capítulo 11 ao 15, ou em Atos 10 também fala disso. Mas os gentios, eles não podiam comer refeição, de compartilhar uma refeição, sentar na mesma mesa que um não judeu. Os judeus, eles não podiam entrar na casa de um gentio. Eles não compartilhavam um copo d'água. Eles não podiam se casar com um gentio. Por quê? Porque o medo era que, ao se aproximar de um gentio, de alguém que não era judeu, a influência daquele grupo, daquele povo, tivesse uma influência muito grande que contaminasse o povo de Deus. E o povo de Deus, que era para ser diferente, santo, ia estar misturado e ia ser igual a todo mundo. Só que o que acontece é que, como os judeus, o povo de Israel, era o povo de Deus, Deus escolheu Israel de todos os povos, de todas as nações do mundo. Deus foi lá e pensou Israel, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Isso acabou fazendo, e todo esse contexto fez com que os judeus, muitas vezes, com o passar do tempo principalmente, se tornassem hostis, inclusive arrogantes com os gentios. E isso causava uma separação muito grande, muito forte, e que principalmente naquele tempo de Jesus, os fariseus e os grupos religiosos estavam se empenhando muito para manter essa separação. Só que ao mesmo tempo era difícil, porque estava sob o regime romano. E é interessante, eu queria mostrar aqui uma imagem, que é uma imagem do templo de Jerusalém naquela época. Isso é uma ilustração. A gente vê o templo, Jesus ensinava no pátio do templo. O que significa isso? Essa região, eu vou descer aqui para mostrar algumas coisinhas. Esse aqui é o templo em si, né? Mas esse aqui é o pátio do templo. Só que esse pátio, ele tinha uma série de áreas e regiões. Eu vou ficar pouco tempo aqui só. Tinha uma série de áreas, de regiões aqui. Tinha o átrio dos gentios. E a gente vai falar mais sobre isso. Tinha o átrio das mulheres. Átrio é uma região, é um pátio, uma praça, digamos assim.
átrio dos gentios, átrio das mulheres, átrio de Israel, aí tinha o átrio dos sacerdotes, lugar santo e lugar santíssimo. Então é uma série de regiões, tá? E aqui, você está vendo isso aqui, ó, esse negocinho aqui? É uma muretinha desse tamaninho, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É uma muretinha. O que acontece naquela época, e é muito simbólico se parar para entender, a estrutura do templo, ela dizia muita coisa. Os gentios estavam longe, e aquela muretinha ao redor dela, ela tinha a seguinte inscrição: em aramaico, grego e latim, as principais línguas da região ali. Nenhum estrangeiro gentio deve passar da balaustrada, do muro em torno do templo. Qualquer que for pego será responsável por sua própria morte. Se você era um gentio e você se passasse daquela muretinha, você estava sujeito a ser executado à morte. Porque você não podia se aproximar do templo e, consequentemente, de Deus. Essa era a ideia. Alguém aqui, não sei se alguém aqui é judeu, se alguém aqui é descendente de Israel. Eu não sou. Eu sou um gentio. Você é um gentio. Se você estivesse naquela época, se você passasse daquele murinho, você era morto. Isso é um gentio. E aí, só um parênteses, voltando aqui, depois do pátio dos gentios, tinha um pátio das mulheres, que as mulheres só podiam ir até ali. Depois do pátio das mulheres, tinha um pátio de Israel, que eram os homens. Depois do átrio de Israel, tinha o átrio dos sacerdotes, que não eram todos os homens que podiam se aproximar, aí eram sacerdotes. Aí, depois dos sacerdotes, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia chegar lá, que era a presença de Deus. Então, essa imagem ajuda a gente, quando a gente lembra, entre aspas, da história, ajuda a gente a entender as coisas que aconteceram aqui, ajuda a gente a entender a nossa história, e ajuda a gente a entender o que a Bíblia está querendo comunicar para a gente. E eu vou ler de novo o versículo 11, vamos voltar lá para a Bíblia. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Não tinha promessa, as promessas de Deus não eram para eles, era só para o povo de Israel. Sem esperança e sem Deus. Estrangeiros, sem Cristo, sem as promessas da aliança, não era parte do povo de Deus, sem esperança, sem Deus. Enquanto eu estava escrevendo isso, foi interessante que eu estava no computador e meu bebezinho de 4 meses, a Ana pegou ele: Rômulo, pega ele aqui, toma. E ela foi fazer alguma coisa que ela precisava fazer. E eu estava com ele e o computador estava aqui na frente. E eu pensei: filho, como é que eu explicaria isso para uma criança? Eu falei: filho, sabe Papai do Céu? O nosso Deus, ele não era o nosso Deus. A gente não era da família de Deus. Papai do Céu não era o seu papai. Ainda bem que Jesus Cristo veio, que permitiu que a gente pudesse ser parte da família de Deus. É algo tão simples, mas que muda completamente a forma como a gente entende esses textos. A gente entende as Escrituras. E se a gente não entende as más notícias, a gente não consegue entender e valorizar as boas notícias. Então, a condição daquelas pessoas e a condição de todos nós, de todos aqueles que não são judeus de nascimento, era e ainda é gentil. Nós vivemos no mundo cristão, no mundo ocidental, mundo cristão, e todo mundo já nasce falando com o Papai do Céu, indo à igreja, sendo cristão, cheio de intimidade com Deus. Mas, na verdade,
somos gentios. Nós somos gentios, nós não fazemos parte da família de Deus. E mesmo os judeus, Paulo trata muito sobre isso, existia uma diferença entre a nação de Israel e o povo Israel espiritual. Porque não era só porque você nasceu em Israel que você estava próximo de Deus espiritualmente. E Paulo trabalha muito sobre isso. Então, é muito... E eu não sei como eu posso deixar isso mais claro, mas você, se você não é um cristão... Bem, primeiro, todos nós, originalmente, naturalmente, não temos Deus. Deus não é nosso. Deus não é o nosso Pai. Nós estamos longe das promessas, não temos esperança, não temos Deus no mundo. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição natural, porque nós somos gentios e pecadores. Versículo 13, a Bíblia diz assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e não judeus, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que contornava o templo. É isso que ele está se referindo. No versículo 18, por meio dele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa não é a nossa condição original, não é a nossa condição inicial, mas por causa do sacrifício do sangue de Jesus, nós temos acesso a Ele. Amém? E Paulo, enfim, e a Bíblia tem muita coisa, não dá para a gente tratar tudo sobre isso, mas em Gálatas, Paulo fala sobre, Gálatas capítulo 4, se você quiser anotar, versículo 6, Paulo fala que a gente pode chegar com confiança e chamar Deus de papai. Lembra? Imagina o templo, só o sumo sacerdote chegava lá, você pode chamar Deus de papai. A Bíblia também ensina que a gente pode entrar com toda a confiança na presença de Deus, sempre que a gente precisar de ajuda. E se você ficou confuso com tanta informação que eu trouxe aqui, que é muita coisa para a gente conversar, e você não entendeu, você nunca foi apresentado a isso, ou talvez se você não é um cristão, ou se você faz muito tempo que não está próximo de Deus e que precisa entender um pouco mais esses conceitos, se você nunca tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus, você nunca aceitou ter Ele como seu Senhor, o Senhor da sua vida, você nunca se arrependeu dos seus pecados, se você nunca foi batizado, a sua condição ainda é de alguém que está afastado de Deus. Eu lamento informar isso, mas essa é a condição de todos nós. Por melhor pessoa que você seja, por mais que você esteja vindo à igreja há décadas, por mais que você tenha nascido na igreja, a sua condição é essa, assim como a minha, naturalmente. Mas o que eu queria te dar de esperança é que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, permitiu e permite que a gente possa se aproximar dele. Nós que estávamos longe pudéssemos nos aproximar dele. Amém? Mas o que isso tem a ver com o tema do ano? A gente tem falado na igreja sobre... o tema da nossa igreja ao longo desse ano é que igreja nós queremos ser. E a gente tem trabalhado vários temas por bimestre. E esse bimestre a gente está falando sobre estamos de braços abertos. Esse é o tema que a gente quer trabalhar. E o que isso tem a ver com o tema, então? Vou botar a imagem, por favor. A outra. Opa, não essa não. Ih, não, volta. Não está aí, eu botei para depois.
Jesus está de braços abertos. Eu vou botar do Cristo Redentor, tá? Jesus está de braços abertos. O que isso tem a ver que Jesus está de braços abertos para mim e para você? Jesus esteve de braços abertos enquanto nós ainda estávamos longe. E se Jesus esteve de braços abertos, por que a gente não está também de braços abertos? A gente tem que lembrar que a nossa condição, por mais que hoje seja diferente, por mais que hoje eu possa falar Papai do Céu, essa não era a minha condição alguns anos atrás. E eu tenho que ter compaixão das pessoas que estão ao meu redor, de que elas não estão nessa condição. Elas ainda não têm Deus como seu Deus. Por mais que elas falem que acreditam em Deus. Por mais que a nossa cultura já fala de Deus de maneira tão simplória, tão corriqueira, mas elas não têm Deus ainda. É uma condição triste. Mas que a gente tem a oportunidade de compartilhar e ter compaixão delas. A gente nunca pode esquecer disso. Jesus demonstrou compaixão e trouxe para perto os excluídos. As pessoas estavam afastadas. Os judeus eram excluídos. A gente não tem esse entendimento. Eles eram completamente excluídos do mundo de Deus. Jesus curou um servo, o servo do centurião romano, que era um gentio, em Mateus capítulo 8. Jesus expulsou o demônio da filha da mulher cananeia, que era uma gentia e mulher, em Mateus capítulo 15. Jesus se aproximou e usou poderosamente uma mulher samaritana, uma mulher de má fama e semi-gentia, que os samaritanos eram tipo isso, em João capítulo 4. Jesus tocou leprosos, que além de estarem com uma doença extremamente contagiosa, eram excluídos, eram impuros e completamente excluídos da sociedade. Lucas capítulo 5. Em Marcos capítulo 5, Jesus curou uma mulher com hemorragia, e isso há 12 anos, que era pobre, mulher, impura e completamente afastada, excluída da sociedade, porque se alguém tocasse nela, tinha que ir se limpar no rio, não sei o que, um monte de coisa. Em Mateus capítulo 9, Lucas 19, Jesus se aproximou de cobradores de imposto. Se você não gosta de pagar imposto, imagina na época que o imposto era ainda mais abusivo e era cobrado por alguém do seu povo que estava trabalhando para os gentios, que estavam oprimindo o seu povo. Então esses caras, eles eram completamente excluídos, era a pior raça que tinha. E Jesus se aproximou, tomou refeição, inclusive chamou um deles para ser apóstolo. Em Lucas capítulo 7, Jesus teve compaixão e exalta a fé de uma mulher que tinha sido prostituta. Em Marcos capítulo 5, Jesus libertou um endemoniado. Jesus sempre esteve de braços abertos para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Quem é demasiadamente estranho ou diferente que faria Jesus fechar o braço e não acolher? Quem é tão pecador ou excluído que Jesus não esteja convidando para fazer parte de sua família? Se Jesus é assim, se Deus é assim, por que então a igreja e os cristãos estão tantas vezes sentados de braços cruzados, ao invés de braços abertos e acolhendo aqueles que estão longe? Porque os cristãos hoje em dia são considerados o grupo que mais segrega, o grupo que mais exclui, o grupo mais preconceituoso. E que trata com hostilidade as pessoas que são diferentes. Isso é o que os cristãos, é a visão que o mundo tem hoje dos cristãos. Será que a gente está se tornando de novo como os judeus eram com os gentios? Será que a gente, por ter Deus, por ser parte do povo de Deus, e eles não, será que a gente está se tornando hostil e arrogante e não está se reconhecendo no outro? Será que a gente está sendo como os judeus eram com os gentios? E está me esquecendo que a gente é gentio? Próximo slide, por favor. Não é esse. Poxa, perdeu. Eu botei a frase, está na ordem errada, desculpa. Cristo esteve de braços abertos para nós,
Cristo está de braços abertos para todos. E que você esteja de braços abertos para todos também. Independente de qualquer coisa. Raça, classe social, gênero, estilo de vida, música que ouve, lugar onde mora, você bota o que você quiser. Independente do passado dela, o que ela fez, onde ela frequenta, qualquer coisa. Cristo teve de braços abertos para mim, Cristo teve de braços abertos para todo mundo, então por que eu não estou de braços abertos para todo mundo também? Essa é a reflexão que fica. Continuando o nosso texto, versículo 19. Amém? Estamos juntos? Versículo 19, a palavra diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Ele está falando de um edifício aqui. De que edifício ele está falando? De que edifício? Pode falar mais alto. Levanta a mão e fala alto, por favor. De mim, de nós, como indivíduos, mas também do quê? Da igreja. Versículo 20. Família de Deus, no 19, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício, aí ele está falando, se referindo à igreja, é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Mas agora eu pergunto, da igreja prédio? Ele está usando a metáfora de uma edificação, mas naquela época não existia nenhuma edificação cristã. Nenhuma, zero. Por quê? Porque era ilegal. Paulo usa a metáfora de uma edificação, mas a igreja não era uma construção. E aí eu queria tentar explorar aqui um pouco a história da igreja, de forma breve, para ajudar a gente a lembrar do que estava acontecendo lá, das mudanças que aconteceram no passar do tempo, porque hoje a gente age de uma forma completamente equivocada em muitos aspectos da vida cristã, porque a gente esqueceu, que a gente não lembra o que é igreja. Versículo 22 do texto diz: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo construídos, mas não é algo que acontece sozinhos. Existe sim um trabalho individual e íntimo que você como indivíduo tem com Deus, mas não é algo que se restringe a você com Deus. Você ser edificado e se aproximar de Deus, e você se tornar morada de Deus no Espírito Santo, é algo que acontece juntos, como comunidade, como igreja. Você já deve ter ouvido alguém que diz na rua, conversando com um amigo, sei lá, alguém que diz que acredita em Deus, mas não vai à igreja, que vive a vida cristã sozinho, só ele e Deus, antes de dormir, ora, lê a Bíblia e tal. E é isso, ele é um cristão sozinho. Isso não existe. Não existe cristianismo sozinho. Não existe cristianismo individual. Nessa passagem, literalmente está escrito: nele vocês também estão sendo edificados, construídos juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O processo de crescimento e amadurecimento é algo que acontece em comunidade. De forma muito sutil, Paulo está falando algo muito importante, que é muito negligenciado nos nossos tempos de hoje. E talvez a gente devesse ouvir essas coisas mais do que naquela época. Porque nos tempos que as cartas foram escritas, o que era a igreja? Atos capítulo 2, passagem muito conhecida, que é talvez a passagem que mais define o que é a igreja, mais ilustra o que era a igreja naquela época. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E em Hebreus capítulo 10, aqui fala sobre convívio, sobre comunhão, relacionamento, partir pão, a gente orar junto, a gente se ajudar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Como? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por que os cristãos tinham que se encorajar e incentivar? Porque não dá para fazer sozinho. O cristianismo não é algo que você vive sozinho. Então a igreja é fundamental nesse processo, os relacionamentos são fundamentais nesse processo. Mas quando a gente lê igreja, o que a gente entende é isso aqui, é a Liga Libanesa, é uma igreja católica, é uma igreja não sei o que, a gente pensa em igreja, a gente pensa em culto de domingo, essa é a estrutura que está na nossa cabeça, e essa estrutura ela foi construída por 2000 anos, mas se a gente tem a estrutura disso aqui como igreja, a gente não consegue entender o que Paulo está dizendo em Efésios, nem o que estava acontecendo em Atos capítulo 2, nem o que está sendo escrito aqui em Hebreus capítulo 10, e por isso eu queria trazer aqui uma ilustração da história do cristianismo. Obviamente eu vou tentar ser breve, e eu queria pedir para você, as imagens foram todas geradas por inteligência artificial, não é para você se atentar, nossa, como a inteligência artificial é poderosa, ou, nossa, que erro absurdo, é só para uma ilustração, tá? Que vai mostrar alguns elementos que podem ajudar você a compreender, a visualizar aquela época, é esse o objetivo. Então vão ter coisas, talvez inacuradas, não tão precisas, mas que ajuda a gente a entender um pouco o processo do que era a igreja e o que se tornou a igreja, tá? A primeira imagem, por favor, é antes de Cristo, o mundo greco-judaico. A palavra igreja, ela é eclesia. Essa palavra, ela é uma palavra grega, que não tem nada a ver com igreja, no sentido. Era literalmente uma junção de pessoas para votar. Era uma assembleia jurídica, uma assembleia política, para votar. Essas pedrinhas é como eles votavam, eles juntavam as pedras para fazer votações, isso que era eclesia. Aí existe um texto, uma das principais fontes do Antigo Testamento é a Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego, e quando os escritores estavam ali traduzindo para o grego, eles pegavam o Monte Sinai, lá quando Moisés chegou com a tábua da aliança, e o povo se reuniu, aquilo ali era eclesia, foi essa palavra que foi usada, e aí chegou uma associação da palavra eclesia ao contexto religioso, tá? Então agora eclesia tem alguma coisa a ver com religião também, só que aí veio Jesus e trouxe um outro conceito para a eclesia, que foi isso aqui. Essa era a igreja primitiva. Eram as pessoas que se reuniam nas casas, partindo pão, orando, tendo comunhão. Isso era a igreja naquela época. Alguém compartilhava talvez algum pensamento, alguma reflexão. Os apóstolos eram só 12. Obviamente eles não estavam em todas as igrejas, obviamente eles não pregavam em todos os lugares, mas as pessoas compartilhavam a fé oral e iam lembrando os ensinamentos de Jesus, da Torá, enfim, do mundo judeu, iam compartilhando isso com os outros. Mas essa era a comunidade da época. Aí, no século 2, 3, os pais apostólicos, o negócio começou ainda manteve a mesma essência, era nas casas, só que mudou um pouquinho.
Você percebe ali que a pessoa no meio, ela está com esse círculo na cabeça, mostra que ela é uma pessoa diferente. E no século II, Inácio de Antioquia defende, que foi um pai apostólico, um trabalho muito importante para o cristianismo como um todo, mas ele defendeu a hierarquização da igreja. E ele dividiu como bispo, presbítero, diácono. E a igreja só podia tomar ceia e batizar na presença de um bispo. E tinha um bispo por cidade. Então as reuniões elas passaram a estar centralizadas em torno de uma pessoa mais importante, com mais espiritualidade, com mais... E algumas coisas eram restritas para aquela pessoa. Então o negócio começa a ficar hierarquizando aos poucos. Mas quando a gente chega no século IV, com Constantino, que foi um imperador romano, resumindo, tornou o cristianismo legal, era permitido, ele se converteu ao cristianismo, e com isso, ser cristão passou a ser pop, passou a ser, como é bom, é quase status, porque o imperador era disso. Então, o que acontece? Começaram a construção das basílicas e de edificações cristãs. Até o século IV não tinham construções cristãs. Aí começaram os batistérios, começaram os pequenos templos, as igrejas começaram a surgir. As pessoas começaram, as roupas, os sacramentos foram começando a ser mais institucionalizados e formalizados. A liturgia, a mística por trás. E aí a coisa começou, aí foi, entendeu? Aí que surgiu a ideia de templo, de lugar. Obviamente é um conceito de muitas outras culturas e religiões, mas foi chegando na igreja aí. Avançando para o século XV, 5 ao 15, que é a Idade Média, né? Que é muito grosseiro falar isso, que é uma distinção muito grande, o povo, a igreja, a principal coisa da igreja eram os sacramentos. Eram os ritos, eram a liturgia, as coisas que aconteciam, como a ceia, a Eucaristia, né? As penitências, uma série de coisas que aconteciam ali, que eram o principal que tinha. E as missas eram conduzidas em latim. Então o povo era completamente distante. Eles iam para aquele lugar sagrado, para aquele templo santo, não entendia nada que estava sendo falado, mas o fato de ir ali, de praticar aquelas coisas, santificava eles. Ir à igreja santificava eles. O padre lá na frente era o que santificava, estava santo. E a própria pregação, ela não era central aí. A pregação nesse período, ela era uma pregação que era apenas para dar suporte aos sacramentos. Ela ia falar sobre a ceia, ela ia falar sobre a penitência, ela ia falar sobre o batismo, sobre a crisma, sobre essas coisas todas que aconteciam. Aí vem a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, a pregação virou o centro do culto. A pregação da palavra virou a coisa mais importante. Sacerdócios, todos os santos, as pessoas podiam, todo mundo tinha acesso, aí começou a ser falado a língua do povo e tal, mas a pregação era o centro do culto. Século XVI, 1500 e pouco. Aí que isso começou a chegar perto da gente. Século XVII a XIX, os grandes avivamentos, que foram muitas pregações e avivamentos que aconteceram ao redor do mundo, puritanos e tudo mais que foram acontecendo, e as pessoas com tendas e muita gente indo, o cristianismo foi crescendo ainda mais, o cristianismo protestante. E chegamos ao século XXI, aos dias atuais, em que existem diferentes formas de cristianismo, cada uma com a sua ênfase. Algumas nos sacramentos, outras na pregação da palavra, outras talvez com uma ênfase ou com um destaque para o louvor, para a adoração, mais emocional, outros com apelo maior, mais carismático, manifestação do Espírito Santo e etc. Essa é a situação da igreja moderna. Obviamente, eu acredito que Deus trabalhou em toda a história e tem muitos elementos muito positivos na igreja hoje.
e que foram construídos por Deus. A pregação da palavra é super importante, é muito importante, saudável a gente ter um lugar que a gente pode se reunir, é muito bom tudo, o louvor, essas coisas são ótimas. Mas a igreja não era um lugar de espetáculo. A igreja não era... Pode passar. A igreja não era sobre o templo. A igreja não era sobre você estar com um homem santo, como alguém elevado, diferente, para que vai te conectar com Deus. Não era você vir ao culto que automaticamente você está salvo. Não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A igreja como lugar físico, santo, espiritual, por si próprio, com energia espiritual, é uma construção histórica. Não é o que foi idealizado por Deus. A igreja como lugar em que você tem acesso a um líder profissional, um homem santo, espiritualmente elevado, que é capaz de conectar você com Deus, também é uma construção histórica, que no cristianismo iniciou só no segundo século, e foi sendo construída de forma progressiva até a Idade Média. A igreja como lugar em que você vai principalmente para ouvir a palavra, também é uma construção moderna que se fortaleceu na Reforma Protestante. A igreja como espetáculo, em que você se apronta, vai, chega, senta, canta, vê uma palestra e volta para casa, também é uma construção histórica, com vários aspectos positivos, mas se for restrito a isso, também não é o que Deus idealizou para a gente. E o que eu estou querendo ajudar a gente a entender, e eu não sei se estou conseguindo, é que a gente tem que lembrar que isso aqui, volta o slide atrás, isso é muito diferente disso. E se você não entende que isso é a igreja, você tem dificuldade, quando você vem para cá, você vai ter dificuldade de entender o que é igreja. Como que isso dá de forma prática? O que isso tem a ver com o restante da mensagem? O mais importante do culto não é o que acontece de 10h30 do meio-dia. O mais importante do culto é o que acontece de 9h30 às 10h30 e de meio-dia a 1h. Que é o convívio. É o relacionamento com as pessoas. A gente chegar na igreja 10h30, 10h35, já atrasado, sentar, claro que cada um tem a sua realidade, mas chegar 10h30, 10h35, sentar, assistir a mensagem, acabou o culto, antes dos avisos, já levanta e vai embora, isso não é o que foi idealizado por Deus. Isso não era a igreja era isso aqui, é relacionamento, a gente estar junto, a gente conversar. Isso é igreja. Não é sobre a pregação, por mais importante que isso aqui seja, não é sobre isso aqui. É sobre, após o culto, você chegar para a pessoa que está do seu lado e, poxa, como é que você está? E encorajar e incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz Hebreus capítulo 10. Isso é igreja. E se a gente entende que isso aí é igreja, a gente entende também que não é somente aos domingos que acontece, mas é durante a semana, e me faz ter uma outra percepção da importância das igrejas em casa, porque são muito mais próximas, sinceramente, são muito mais próximas disso do que isso aqui. Me ajuda a ter um entendimento de que, caramba, é sobre o outro, não é sobre mim, não é sobre eu chegar na igreja, sentar, claro que, enfim, tem pessoas idosas, pessoas de limitação, pessoas que estão vindo pela primeira vez, mas, poxa, a gente chega na igreja e senta. Procura ficar em pé, ver, conversar com alguém, servir em alguma área. Em vez de ficar de braço sentado e fechado, você levanta, abre o braço e vê quem que está novo por aqui e recebe para a família de Deus. Percebe como o entendimento é completamente diferente se a gente entende as coisas no lugar certo? Para mim, uma coisa que ficou muito marcado para mim, eu era, sei lá, devia ter 10 anos, ou 9 anos, sei lá, e eu fui para São Paulo uma vez e estava tendo uma festa de jovens, uma festa de jovens, e os jovens lá estavam dançando, um monte de coisa assim, e pulando, e eu era uma criança. Obviamente, eu não, imagina, uma criança de 9 anos com um adolescente de 15, 16, 17 anos, completamente excluído. Eu estava ali brincando e tal, mas ok, aqui. E eu lembro, eles estavam gritando e pulando em roda.
E eu lembro do Neto Leão, filho do Edson e Nilda. Ele, um adolescente muito mais velho que eu, ele estava ali pulando com as pessoas, me viu, uma criança. Ele foi e me puxou para ficar pulando na roda com ele. Isso me marcou. É o que marca os adolescentes quando eles vão para o camp. E as crianças quando elas vão para o camp. Crianças de 9 anos com garotos de 18. Por que aqui na igreja a gente não faz isso? Por que aqui na igreja os mais velhos estão tão afastados dos mais jovens? Porque os mais jovens estão tão afastados dos mais velhos. Por que você que está aqui há 30 anos continua restrito com as pessoas que você está há 30 anos, em vez de você se abrir e você ver quem está novo aqui e se aproximar dessa pessoa? Se a gente tem uma mudança, e está se estendendo já, eu peço perdão por isso, mas se a gente tem uma mudança na perspectiva do que é igreja, muda tudo. Muda tudo. Agora, durante a ceia, eu queria lembrar você, te animar a você lembrar da sua história. Você lembrar de onde você estava. Você lembrar da história da igreja. Você lembrar do que aconteceu. Você lembrar das coisas. E que isso possa ajudar você a ter empatia. Ajudar você a ter misericórdia pelas pessoas que estão longe. E você analisar na sua vida, se você não é um cristão, se você ainda não conhece a Deus com profundidade, a você se permitir conhecer esse Deus que te ama tanto, Jesus que teve tanta compaixão dos que estavam longe e trouxe para perto para a família de Deus. E se você já é um cristão, misericórdia pelas pessoas que estão longe, distantes, e que essas coisas possam ajudar a gente a reformular o que é igreja. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso aqui não é importante, não é esse o ponto. O ponto é que o que é mais importante é a gente viver essas coisas, tá? Eu espero muito que essas coisas possam ajudar a gente a estar de braços abertos para as pessoas ao nosso redor, sejam cristãs, não cristãs, estranhas ou não, que a gente possa estar de braços abertos para elas. Agora na ceia a gente vai tomar do pão que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi esmagado na cruz por Deus, por amor a mim e a você, para que a gente pudesse se aproximar dele. E vai tomar do suco de uva, que foi o sangue dele, a nova aliança, que nos deu acesso a tudo isso aqui. A gente não pode esquecer dessas coisas, que a gente lembre de Jesus. E por isso que a gente faz isso todos os domingos. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus, pelo Senhor ser o nosso Pai. Eu peço que o Senhor, por favor, possa ajudar a gente a entender a sua vontade para as nossas vidas. Ajuda a gente, Pai, por favor, a nos aproximarmos de Ti, abandonarmos a nossa vida antiga, a nossa vida em pecados, longe, rebelde, para nos aproximarmos do Senhor. Que a gente, Pai, por favor, eu peço que o Senhor ajude nós como igreja a valorizarmos, a darmos a ênfase correta nas coisas corretas. A gente, por causa de tudo isso, e é natural, é uma construção de 2000 anos, a gente acaba pensando de forma muito natural e automática em algumas coisas. Mas eu peço que o Senhor ajude a gente, Pai, a valorizar os relacionamentos, a valorizar, dar um abraço na pessoa do lado, pessoa que eu não conheço, a amar as pessoas. Que a gente aprenda a receber as pessoas diferentes de nós, que a gente consiga ter empatia pelos outros, Pai. Obrigado pelo Senhor, pelo teu sacrifício de ter vindo, ter estado conosco, ter derramado o teu sangue para fazer com que a gente fosse parte da tua aliança, fazer com que fôssemos parte da sua família, Deus. Muito obrigado. E obrigado pelo Senhor fazer morada, não no templo em Jerusalém, mas dentro de mim, dentro de cada um que é um seguidor seu. Obrigado por isso, Pai, nos dá tanta confiança a gente poder se aproximar de Ti hoje. Pedimos perdão por nossos pecados. Peço aqui, Pai, pelos elementos da ceia. Obrigado pelo Teu sangue,
derramado na cruz por nós, pelo teu corpo que foi entregue aos homens, machucado, sofrido por nós, Pai. Que a gente pudesse ter acesso a tudo isso. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.